Olá, pessoal. Bom demais da conta, né? Nós vamos iniciar aqui mais uma leitura do livro do meu mentor, As Sete Estratégias para a Prosperidade e Felicidade. Essa leitura é com uma reflexão e com um plano de ação. A gente vai praticando, tá, gente? Existe uma prática. Além de a gente fazer essa leitura de 15 minutos diária, nós estamos aplicando uma técnica ao acordar e uma técnica antes de dormir. Pode aplicar essa técnica mais vezes ao longo do dia. E está sensacional os resultados que vem acontecer. Então, e fazendo aqui, gente, né, fazendo uma mudança de hábitos. Né? Para mudar hábitos é necessário criar uma nova rotina. Então, nós estamos mostrando para vocês na prática, criando uma nova rotina através de pequenos desafios para ele se tornar um hábito e você depois conseguir executar tudo que você tem vontade de executar ao longo do dia, tá? Então, vamos lá para a nossa leitura, né? Hoje a gente vai iniciar a estratégia 4, tá? Anota aí, controlar as finanças é a estratégia 4, tá, gente? Isso está lá no capítulo 7. Como alcançar a liberdade financeira? O dinheiro é um tópico emocional e a maioria de nós tem sentimentos ambivalentes sobre o assunto. Por um lado, queremos a segurança e o conforto que ele pode trazer. Por outro lado, tememos que o sucesso financeiro vá, de alguma forma, corromper nossa ética. Certamente, a televisão e o cinema têm parte nisso, né? A internet tem parte nisso, e muito mais, e muito até, né? Ao caracterizar as pessoas ricas como ardilosas e más. Quando foi a última vez que você viu um programa que retratasse uma pessoa rica como o bom sujeito? Né? Em círculos religiosos, vê-se com frequência a Bíblia citada erroneamente por pessoas bem intencionadas. Em vez de o amor pelo dinheiro é a raiz do mal, algumas pessoas nos dizem que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Já pararam para pensar nisso? Obviamente, é a citação completa da Bíblia que é a correta. Se você fizer do dinheiro o seu amor e se buscar a riqueza, excluindo ou sacrificando outros valores, você perderá, não ganhará. Entretanto, vamos analisar essa pergunta. Se você pudesse se sair melhor, você não deveria? Dentro do prazo que você alocou para trabalhar proveitosamente, você não deveria tentar realizar o máximo que pudesse? Eu já te falo para fazer um ajuste aqui. Você não deveria fazer, né, já realizar o máximo que pudesse e tirar essa palavra tentar do seu caminho? Né? Acredito que as maiorias, né, as maiores satisfações da vida vem para aqueles de nós que têm o hábito de fazer o melhor com o que tem. Na realidade, fazer menos do que o nosso máximo tem uma maneira de pesar em nosso espírito. Então, nós, seres humanos, parecemos ser criaturas de iniciativa, somos desafiados pelas estações. Vemos o sol, a chuva e a semente, e sentimos que eles nos instigam a aproveitar deles. É como se a vida e a natureza estivessem nos dizendo: você tem o gênio para fazer de nós algo singular? Somos a matéria bruta. Que coisas esplêndidas você pode criar enquanto está aqui? Você e eu, como criaturas de iniciativa, não devemos relutar em nos dedicarmos à alta produtividade, à
utilização total de nossos talentos, ao total desenvolvimento de nossos potenciais em todas as áreas de nossas vidas, inclusive a área da criação de riqueza. Essa é a essência da vida. As pessoas sofisticadas sabem que não é a quantia que importa. O que importa realmente é fazer tudo o que podemos fazer com as habilidades concedidas por Deus. Este último pensamento, né? Fazer tudo o que podemos com o que temos, é a essência de um livro especial chamado The Richest Man in Babylon, o homem mais rico da Babilônia. The Richest Man in Babylon. Já leram? Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo agora já leram esse livro. E mais para frente vocês vão ver como foi importante você ter lido O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. É um pequeno livro que pode ser lido de uma só vez, mas que cobre o essencial. Eu o denomino o antepasto para a dissertação completa sobre a independência. E eu recomendo a você. Se você não leu, depois separa aí, anota aí para você ler. Tá ok? Nossas ações, eu vou até falar com você, tá, gente? Eu, aqui no meu caso, eu relutei em praticar o livro, o Homem da Babilônia. Mas quando eu estava lá no buraco e eu não tinha saída, eu resolvi praticar o danado livro. E não é que eu dei uma guinada danada? Nossas ações e aquisições dizem muito sobre nós. Elas revelam nossa filosofia de vida, atitude, conhecimento e pensamentos, até mesmo nosso caráter. Como o exterior sempre reflete o interior, elas oferecem um comentário contínuo sobre nossa capacidade de ponderar e perceber. Até uma frase que diz: aquilo que se fala tão alto que não dá para ouvir o que se diz. É o seguinte, o que você faz grita tão alto, mais alto do que o que você fala. O que você faz grita mais alto do que o que você fala. Tá? Então, nossas ações, né, tem que ser assim, gente, alinhadas com os desejos, né, com os sonhos, né, que a gente colocou lá no início como objetivos e metas. Não é assim? Não há como escapar. Tudo é sintomático de algo. Ou é sintomático de algo bom, ou é sintomático de algo ruim. Por isso, não ignorar os sintomas é uma política bastante sábia. Se alguma coisa em sua vida não está funcionando como deveria, os sintomas agem como um sistema de aviso antecipado, proclamando a todos dispostos a escutar que algo deve mudar. Por exemplo, você pode fazer uma comparação de seu estilo de vida em relação à sua renda. Já fez isso? Se está gastando mais do que recebe, pode estar cometendo um lento suicídio financeiro. Seu próximo brinquedo, comprado a prazo, pode ser nada menos que outra dose de veneno, servido a você em uma bandeja de prata. Examine o que está fazendo com sua renda atual. Você está usando de maneira sensata, não gastando mais do que 70% de sua renda total? Gente, 70% da sua renda total é muita coisa. Se não está sendo muita coisa para você, é porque sua renda atual está muito pouca. Tá? Ou está vivendo algumas centenas ou alguns milhares de dólares acima de sua renda, repare nos sintomas antes que seja tarde demais. Tá? Você, lá no livro, lembra do livro, Homem Rico da Babilônia? Para quem já leu? Lembro de dizer ao Mr. Choff: se eu tivesse mais dinheiro,
faria um plano melhor. Ele respondeu prontamente: minha opinião é que, se você tivesse um plano melhor, você teria mais dinheiro. Essa é uma afirmação de importância vital. Veja bem, não é a quantia que importa, o que importa é o plano. Não é o quanto você distribui, mas como distribui. Vou repetir aqui de novo. Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria um plano melhor. E ele respondeu: se você tivesse um plano melhor, você teria mais dinheiro. Sensacional, né, gente? Gente, sensacional essa parte. Vamos lá. Vamos entrar numa parte prática aqui. Vamos falar aqui da divisão da torta financeira. Uns falam da pizza financeira, seja lá o que você quiser. Qual foi a última vez que alguém ensinou a você como funciona nosso sistema econômico? Não quero dizer de forma teórica ou acadêmica, mas em termos de vida real, a economia do cotidiano que te ensinou? Alguém já lhe contou a maneira mais sensata de alocar cada dólar, a cada reais que você ganha? Com certeza, ninguém havia me ensinado nada disso. Até que o Mr. Stoff, pacientemente, me pegou pela mão e explicou para mim. A economia da vida real deve ser uma das omissões mais evidentes de nosso sistema educacional. Digo isso porque, em minhas viagens para dar palestras ao redor do mundo, constantemente conheço pessoas com uma ótima formação, médicos, advogados, altos executivos, até empresários, que não têm a mais vaga noção de como administrar suas finanças. Essas pessoas sofisticadas, sob os outros aspectos, são capazes de ler complexos relatórios anuais, mas parece não entender a economia do cotidiano. A economia para tornar-se financeiramente independente em base firme, continua e sempre previsível. Como resultado de sua ignorância, elas não ensinam essa economia básica para os seus filhos. E assim, geração após geração permanece ignorante com relação ao milagre que é o sistema de livre empresa. Portanto, aproveite agora que eu vou tomar um tempo para rever quanto dinheiro deve ser alocado para a criação da riqueza. Tá? E a gente vai começar falando de impostos. Sei que o tópico impostos pode parecer um ponto estranho para começar a discutir sobre a criação de riqueza. No entanto, ao longo da vida, jovens ou idosos, devemos aprender sobre a necessidade de pagar impostos. E assim que tiverem algum dinheiro, nossos filhos também devem aprender que quando gastam dinheiro, imediatamente transformam-se em consumidores. Gente, deixa eu falar com vocês, todos os consumidores de bens e serviços, independente da idade, devem pagar impostos. Se uma criança tem apenas 6 anos, quando vai pela primeira vez para a loja para comprar algo que custa R$1, $1 sequer, o proprietário vai lhe pedir alguns centavos adicionais de impostos. Né? Como é que ele já pede? Ele já embute isso no preço, já fica embutido no preço. A criança pode olhar para a etiqueta de preço e perguntar ao proprietário para que são esses X centavos a mais. Tá? Gente, aqui está dessa forma no livro, porque antigamente a gente colocava o preço de nota fiscal mais os impostos. Aí que legal. Agora já embutiu tudo junto, tá? E já fica tudo uma vezada só. Mas antes era preço de nota fiscal mais impostos. Então, essa é a hora de dar uma explicação completa. Se ele vai tirar uma parte, né, alguns centavos de uma criança, o comerciante não deveria lhe dizer para onde vão, afinal de contas, são
alguns centavos da criança, né, que está sendo pago de impostos. Ela poderia perguntar ao proprietário: quem fica com os centavos? Aí o comerciante explicaria: então, que são para os impostos, que ele não vai ficar com esses centavos, mas somente os coleta. Olha que legal, né? Hoje já não precisa fazer isso mais, né, gente? Hoje os preços já estão tudo embutidos nos impostos. E põe impostos nisso, né, gente? As duas próximas perguntas óbvias que a criança pode fazer são: quem fica com o dinheiro e para que é usado? Olha que interessante. Se você paga impostos, para que paga impostos? Né, gente? Olha que legal. Com essas perguntas vêm as respostas bem importantes. A criança deve saber disso, pois todos nós concordamos em viver juntos. Chamamos a nós mesmos de sociedade, e para que a sociedade funcione de modo adequado, há algumas coisas que não podemos fazer somente para nós próprios. Já começou a cair sua ficha aí sobre impostos, né, gente? Por exemplo, não podemos cada um de nós construir uma parte da rua. As máquinas sairiam muito caras e levaria tempo demais para aprender a usá-las. Por isso temos um governo. E um governo é formado por pessoas que fazem coisas por nós que nós não podemos fazer ou não queremos fazer por nós mesmos. Como as ruas, as calçadas, a polícia, o bombeiro devem ser pagos, concordamos em acrescentar uma quantia todas as vezes que compramos alguma coisa para dar ao governo e para o governo fazer essas coisas. A gente sabe, né, gente, que nem sempre esse dinheiro é muito bem aproveitado pelo governo. Né? Não é o caso. Vamos fazer a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte. Né? Agora, e fazer a nossa parte também de cobrar a atuação dos governos, né, gente? Entender isso é importante. Nossos filhos têm que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Né? E não ficar criando pessoas para fazer as coisas ilegais. Vou falar um negócio com vocês. Alguém, às vezes eu ouço as pessoas falando, político tal é corrupto. Tá. Não tem como a gente resolver que não sei o que, não sei o que. Né? Questão política, questão de governo. Tem. Se a população se tornar pessoas melhores, quando alguém dessa população, e muitos, se candidatarem e entrarem pelo governo, o governo se torna melhor. O detalhe é que as pessoas que são corruptas, como população, candidatam para ter títulos no governo. Gente, se você... deixa eu falar com você. Se você é bom, o dinheiro vai ampliar sua bondade. Se você é corrupto, ele vai ampliar o que você é de corrupto. Se você não presta, ele vai ampliar isso aí. Ele só amplifica, só amplia. Entendeu? Então, vamos passar agora para os impostos federais. Eis uma boa maneira de explicar os impostos federais. Chamo de o cuidado e alimentação da galinha que põe os ovos de ouro. É tão importante alimentar a galinha, não para abusar da galinha ou cortar suas asas, mas para alimentar e cuidar dela. O que você está dizendo? A galinha come demais? É provável que sim, mas então, todos nós não comemos demais? Assim, não deixe um apetite acusar o outro. Se você pisar na balança e estiver 5 quilos mais gordo, acima do peso, você deve dizer, é verdade, o governo e eu estamos cada um com cerca de 5 quilos a mais. Parece que nós dois comemos demais. Não há dúvida sobre isso. Todos os apetites devem ser disciplinados. O seu, o meu e do governo. Nós poderíamos todos entrar em uma dieta. O Mr. Chop insistiu em que eu me tornasse um pagador de impostos feliz. Devo admitir que levou um tempo, mas afinal, finalmente, tornei-me um pagador de impostos feliz. Parte desta transformação ocorreu quando comecei a entender a função dos impostos e que é certo que todos paguem sua cota justa. Finalmente, decidi que não importava pagar minha parte das despesas da defesa,
é extremamente necessário para a nossa segurança, como país, manter os tiranos internacionais afastados. Algumas pessoas dizem, para que se preocupar com todo aquele equipamento caro? Eles não virão até aqui. Obviamente, essas pessoas não têm lido os livros de história. Outras dizem, não queremos pagar as despesas da defesa. Bem, minha sugestão é para elas irem para um lugar que não ofereça a defesa como parte do pacote. Se alguém vai desfrutar os benefícios, deve pagar uma cota, deve pagar impostos. Jesus, o mestre dos professores, deu um conselho bastante claro quando disse: pague a César primeiro. Isso é o bastante claro. Pague a César primeiro. Por algum motivo, ele não qualificou essa afirmação, nem tomou tempo para criticar o governo. Tudo o que ele disse foi: pague a César primeiro. Não creio que precisamos de um profeta para interpretar isso para nós. Porém, antes que você vá e demita seu consultor de impostos, deixe-me acrescentar o seguinte: não pague mais do que você deve. Tire proveito dos incentivos por todos os meios. Eles foram dados a você como a recompensa por canalizar seu dinheiro em áreas que o governo considera úteis para a economia. Tudo o que eu estou dizendo é que, quando tudo já tiver sido computado, todas as deduções legítimas feitas e você chegar à última linha do formulário de imposto de renda, independente da quantia, pague. E pague contente, sabendo que está alimentando a galinha dos ovos de ouro. Os ovos de ouro da liberdade, da segurança, da justiça e da livre empresa. Algumas galinhas, alguns ovos. Nessa época, agora, falar de ovos está muito legal, né, gente? Até o ovo o pessoal não está conseguindo comprar. Além disso, acredito que todos devem pagar, mesmo a pessoa mais pobre. Porque você vai pagar em cima do que você compra, né, gente? Não importa se for apenas R$1 por ano, $1 por ano, já seria o suficiente. O ponto é que todos devem desfrutar a dignidade de pagar a sua cota justa. A história sobre Jesus e alguns de seus discípulos, que estavam observando as pessoas virem oferecer suas contribuições ao templo. Alguns vinham com grandes quantias, outros davam quantias menores. Finalmente, uma mulher idosa veio e colocou cuidadosamente 2 centavos no tesouro. Jesus apontou para a mulher e disse: olhem essa mulher maravilhosa que deu seus 2 centavos. Os discípulos ficaram intrigados. 2 centavos? Exclamaram. Entretanto, todas as doações grandiosas feitas hoje, por que o senhor está indicando essa pobre mulher como exemplo? Jesus disse: vocês não sabem, mas ela deu mais do que os outros. Eles disseram: 2 centavos? Mais do que os outros? Explique isso para nós, Rabino. Ele disse: sim, para ela, os 2 centavos representam tudo que tinha. Que incrível! Mas vamos examinar mais ainda essa história. Às vezes, o que não é contado contém uma lição mais profunda do que aquilo que é contado. Analise o que Jesus não fez. Ele não tirou os 2 centavos do tesouro e devolveu à senhora idosa, dizendo: aqui, senhora, observamos que a senhora é tão pobre, tão merecedora de compaixão, que vamos devolver seus 2 centavos. Que insulto isso teria sido? Com certeza ele teria dito: qual é o problema? Meus 2 centavos não são bons o suficiente? Né? Então, qual é o problema? Meus 2 centavos não são bons o suficiente? Eles representam uma boa parte do que possuo. O senhor levaria a minha dignidade? É claro, esta cena não aconteceu. E aqui se encontra uma lição bem profunda. Gente, eu estiquei mais na leitura hoje, com menos reflexão, para a gente entrar na regra dos 70-30, que é o que a gente viu lá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi o 70-10-10-10 e o 70-10-20.